Olá, queridos. Eu quero cumprimentar a todos com a doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 40, verso de número 23, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Ele, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Quero dar um título à nossa rápida reflexão nesse dia, e o título é Lições do Confinamento. Bem, queridos, esse texto sagrado vai nos contar a história de dois homens. Um que era ali o copeiro-mor, ou seja, o copeiro-chefe de Faraó, e o outro era o padeiro-mor, o chefe da padaria de toda sorte de porções e manjares de Faraó. A Bíblia Sagrada não vai nos dizer ao certo qual foi ali a falta, a gravidade do problema, da falha que aqueles dois homens cometeram diante de Faraó. Certo é que aqueles homens cometeram algo grave diante do rei do Egito e por conta disso foram parar na cadeia. Eles estavam agora num presídio e ali naquele presídio aqueles homens então vão encontrar-se com um hebreu conhecido como José. E naquele momento então, perturbados com a situação que estavam vivendo, estavam agora ali enclausurados, estavam agora presos, estavam vivendo agora um momento tenso, sabendo que o seu futuro era incerto. E nos diz o texto sagrado que aqueles homens, ambos, cada um teve um sonho. E eles estavam perturbados, o que aquele sonho então revelaria. E fizeram um comentário com José, que ali estava. E José recebera de Deus o dom de interpretar sonhos. E então nós vamos observar que José, naquele momento, ele vai dizer que a Deus pertence as revelações e ele pede para aqueles homens para que estivessem contando os seus sonhos. Quando, nesse momento, o copeiro-mor, então, resolve contar para José o sonho que ele teve. E aí ele começa, então, a partir do verso de número 9 do capítulo 40, ele começa a narrar para José como tinha sido o seu sonho. Ele sonhava, então, que espremia uvas, que ele estava ali diante de Faraó. E José vai fazer a interpretação do sonho daquele homem e vai lhe dizer que dentro de 3 dias ele seria restabelecido ao seu cargo. O padeiro, Mor, por sua vez também, ao ver a interpretação daquele sonho, ficou evidentemente muito animado e aquele homem então resolve contar também o seu sonho para José. Mal sabia ele que o seu sonho não revelaria para ele algo muito bom. E José vai dizer para aquele padeiro que dentro de 3 dias a cabeça dele seria levantada, mas não no sentido de exaltação. Aquele homem seria morto. Faraó o mataria e isso aconteceria justamente por ocasião do aniversário de Faraó, no momento em que havia um grande festejo. E de fato, dentro de 3 dias, ambos os sonhos se revelam e aqueles homens têm 2 destinos diferentes. O que nós podemos aprender com tudo isso? O que nós podemos colocar em prática para as nossas vidas? Se eu e você prestarmos atenção, aqueles 2 homens tiveram em suas mãos informações privilegiadas que mostraria para cada um deles o destino de suas vidas. E fato é que isso acontece, que aqueles homens vão viver diferentes destinos. O comum é que ambos estavam naquele momento confinados, como a maioria das pessoas se encontram nesses momentos e nesses dias, confinados. E por mais que alguns tomem cuidado, outros não, por mais que uns saiam para trabalhar, outros não, a história vai nos mostrar que simplesmente o que está acontecendo
é aquilo que aconteceu no passado. Um saiu com vida, o outro morreu. E se nós estivermos atentos ao que está sendo falado, queridos, vamos prestar atenção e vamos lembrar das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 7. Jesus também havia feito um alerta das coisas que aconteceriam nos nossos dias. E se você prestar atenção em Mateus capítulo 24, verso de número 7, você vai observar que ali faz menção de pestes. E se você perceber, o que nós estamos vivendo nesse momento é algo que foi alertado. O que aconteceu com aqueles dois homens foi alertado por José. E de fato aconteceu. O ponto central de tudo isso é o que nós fazemos com as informações. Quando Jesus vai falar aos seus discípulos, nós vamos perceber que Jesus estava dando um alerta. E diante do alerta, nós temos que estar preparados. Eu penso que aquele homem que foi restabelecido ao seu cargo, esse homem ele vai mostrar depois uma atitude egoísta. Quando tudo começa a acontecer, ele simplesmente esquece de José. Quantas pessoas, muitas vezes no momento em que tudo vai bem, que tudo está tranquilo, esquece de Jesus, esquece de suas palavras, esquece dos seus alertas, esquece das suas orientações. Esse é um dia que nós temos a oportunidade de rever nossos conceitos e de levar a sério tudo aquilo que Jesus tem dito, de entender que a palavra de Deus está se cumprindo, que o fim está próximo. E o meu desejo é que, ao contrário do padeiro mor, você não venha experimentar de uma morte, e provavelmente no nosso contexto, uma morte eterna. Porque morrer e ter o privilégio de ir habitar com Jesus no reino dos céus é de fato algo privilegiado. O pior é morrer e infelizmente passar o resto da eternidade longe dos braços de Deus, junto com o demônio, junto com todos aqueles que estão condenados ao inferno. Que nós possamos pensar nessa história, possamos olhar que ela, de fato, é um ponto de reflexão para as nossas vidas. E que eu e você possamos ter o privilégio de poder estar diante do Rei, não do Rei do Egito, mas do Rei Jesus, de poder servi-lo pela eternidade. Que nós possamos olhar para essa situação e dela tirar grande proveito para as nossas vidas. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a minha vida e a sua. Fiquem com Deus.